sou o professor Wilson. Hoje nós vamos falar sobre produção de prova em demandas judiciais. A importância do tema se deve pela existência de uma falácia no meio jurídico, onde alguns, a partir de premissa equivocada do artigo 473, de que o perito pode solicitar documento, que o perito pode buscar documento, que o perito deve ir atrás do documento, que o perito tem que produzir prova a favor do autor ou a favor do réu. A nossa ideia é mostrar a realidade, principalmente os pontos dessa premissa que são equivocados. A premissa correta está no Código de Processo Civil, que nós vamos ver a partir dos conceitos. Inicialmente, vamos abordar a questão da responsabilidade objetiva do perito. O perito assume um risco da sua atividade. Portanto, ele assume o risco daquilo que ele produzir na sua atividade. Como nós estamos falando de produção de prova, a demonstração da verdade em litígios cabe aos litigantes da produção das provas. Isso está explícito no artigo 373 do Código de Processo. E não é do perito antes de produzir as provas. Além dos litigantes produzirem as provas na inicial e na contestação, por força do artigo 435, pode as partes em qualquer tempo juntar aos autos novos documentos destinados a fazer a prova, desde que eles não existissem no momento da proposição das ações. Trata-se de fato novo. A exibição de documentos ou coisas em poder da outra parte é uma das questões que leva à criação dessa falácia. A premissa correta é, segundo o artigo 396 e seguintes do CPC, a exibição de documentos ou coisas em poder da outra parte, da parte adversária no processo, deve ser requerido, no momento adequado, que é da propositura da ação, a exibição desses documentos. E, se for o caso, pode contar com a ajuda do perito para identificar os documentos que vão ser exibidos. Mas isso é definido pelo juiz e deve-se aplicar as regras do 396, ou seja, a parte que deseja a exibição de coisas que está em poder da parte adversa requer ao juiz essa exibição e não ao perito. Consequentemente, a exibição de documentos ou coisas em poder de terceiros que não seja a parte adversária também deve ser requerida ao juiz por força dos artigos 401 e seguintes do CPC. O juiz determina que o terceiro faça a exibição do documento. E quando, na hipótese do artigo anterior, o documento estiver em poder da parte adversária e essa não apresentar ou omitir a sua exibição, o juiz poderá considerar como verdadeiro aquilo que se pretendia provar com a exibição do documento. O momento adequado para a produção da prova, nos termos do artigo 434 do CPC, é da inicial ou da contestação. Esse é o momento adequado da apresentação dos documentos probantes, iniciativa dos litigantes. A responsabilidade objetiva do perito é no sentido de ele correr riscos daquilo que ele produz com o seu labor. Por exemplo, na hipótese de existir uma inépcia da inicial, falta de documentos probantes, cujo ônus era da parte, se o perito passa a suprir isso, exigindo a documentação, indo atrás de documentos, ele perdeu a imparcialidade dele. Portanto, ele torna-se parcial e poderá responder judicialmente pelos danos que causar a parte adversária. Não só pela ausência de documento da inicial, mas como também pelo fato da perda, ou seja, da preclusão do direito do litigante de requerer ao juiz a exibição.
E aí, então, é um dos fatores da criação dessa premissa inadequada, que gera uma falácia de que o perito deve ir atrás dos documentos. Quando o perito assim age, surge a responsabilidade objetiva dele, consequentemente o dever de indenizar pelos danos causados em relação ao seu ato. Se era inépcia da inicial, ele supriu essa inépcia da inicial, a ação provavelmente estaria perdida por falta de documentos provantes, e a interferência do perito, que passou a ser parcial, trouxe um destino diverso do que iria ocorrer o processo judicial. Esta era a mensagem que eu queria passar. Muito obrigado pela atenção e um grande abraço do professor Wilson.